pessoal da imprensa, a todos os munícipes que nos assistem, quero cumprimentar a cada um de vocês e vamos falar do IPTU, que a grande pauta da semana, né, foi o IPTU, e há vários dias vem se falando do IPTU. Como ocorreu a questão do IPTU? O IPTU, gente, foi um voo que fizemos na cidade, que é aquela foto por satélite, aonde detectou várias residências que aumentou, o chamado puxadinho, né? Outros aumentaram à medida que a pessoa vai tendo uma condição melhor, vai aumentando a sua casa, e a maioria, graças a Deus que a maioria, o que eles fazem? Faz a planta, faz seu projeto, e registra na prefeitura, e aí a prefeitura já tem ali oficializado o tamanho da sua residência. E no começo de fevereiro, emitimos o carnê do IPTU, da mesma forma que relatou o voo, não é? E 33 mil residências, ou um pouco mais, teve um aumento, não é? E esse aumento foi detectado em diversos aí que ocorreu, às vezes, um aumento até exagerado. Exagerado assim, a construção também é grande, às vezes a pessoa tinha 80 metros, foi para 300 metros, 400 metros, e isso ocorreu. Mas ocorreram também, nesse período, muitas pessoas que vieram até aqui e fizeram questionamento sobre a questão que estava achando que estava errado. E quando eles acharam que estava errado, de fato detectamos que em vários casos o voo também, a gente detectou metragem errada. E a gente, como o nosso governo é um governo que faz o diálogo, o nosso governo é um governo que preza por aqueles que mais precisam. Nós olhamos em vários casos aqui, principalmente você comerciante, né? Porque o comerciante montou na sua casa o seu comércio, e ele montou e às vezes utiliza uma área de 60 a 80 metros para o comércio, e o prédio dele tem 300 metros. Ele não comunicou à prefeitura, o que ocorreu? Ele está sendo tributado sobre 300 metros, que é 1%. Se fosse residencial, tudo, seria 0,5%, um pouquinho mais, 0,55%. Então, nós, nesse momento, resolvemos suspender devido à necessidade, suspender para que seja melhor avaliado, para que as pessoas possam também tomar consciência de tudo aquilo que foi feito e também refazer as suas medições, e espontaneamente cada morador pode vir aqui e regularizar o seu, principalmente você, comerciante. Porque senão você vai ficar pagando um tributo sobre 1% do prédio inteiro, sendo que você pode estar utilizando só 80 metros, 60 metros. Então, a prefeitura, não é a prefeitura que inventou tudo isso. Na verdade, o que a gente está fazendo é o que foi feito, detectado no voo. Mas como há muito questionamento de mudança, muitas críticas, e a gente nota que muitos não bateram mesmo a medição, então para que as pessoas não sejam prejudicadas, e principalmente aqueles que mais necessitam, a gente sabe das dificuldades que o país atravessa. E vocês sabem também do diálogo que eu fiz com toda a sociedade, com os comerciantes, para ajudar eles. E eu vejo que os comerciantes foram muito prejudicados com a questão tributária. Então, nesse momento, a gente suspende, vamos olhar, vamos abrir para que espontaneamente as pessoas possam vir até aqui e regularizar a sua situação. Podemos ouvir a pergunta, prefeito? Podemos ouvir as perguntas. Prefeito, a população... Vou pedir para você a sua pergunta para o secretário, porque a parte mais técnica da minha. A população, uma parte dela errou em não comunicar à prefeitura sobre as construções que foram realizadas, para não ser pego de surpresa agora, quando se constrói tem que comunicar? O nosso Código Tributário ele é bem claro, que a pessoa tem que comunicar à prefeitura após no máximo 30 dias dela concluir uma obra ou concluir uma ampliação. E a gente percebe que pela desatualização que foi detectada, a gente vê que muitas pessoas acabaram não fazendo isso, né? E aí provocou
essa informalidade, vamos dizer assim, é bem grande. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, secretária. A pergunta é a seguinte: com o aumento que foi aprovado, que é uma taxa nacional, que é a taxa do lixo, mais barra a taxa do IPTU, os comerciantes, eles sentiram, a população no geral sentiu um pouco, digamos, não digo pego de surpresa, porque a taxa de lixo já é uma realidade que vinha, mas com essa correção, devido à falta de alguns moradores, inclusive eu não ter passado a metragem no momento que aumentou uma coisa na sua casa, houve da parte de vocês essa voltada para trás, é uma parte do bom senso, para que as pessoas se preparem e que façam a metragem, porque o prefeito falou na sua fala que a metragem foi rápida? As metragens que nós recebemos aqui e verificamos, algumas sim, que já era previsto, como eu falei lá na sua entrevista, né? Nem tudo é perfeito, né? Porque você faz com uma margem de segurança, mas pode ser revisto. Então, dos que procuraram aqui, alguns realmente a gente já fez, inclusive, a revisão. Mas devido a essa, vamos dizer, uma comoção municipal, a gente achou por bem dar esse tempo, né, para que as pessoas espontaneamente façam essa revisão aí. E nesse momento a gente reverte a medida que tinha anteriormente. Eu já vou adiantar que será emitido um novo carnê para esses 33,8 mil imóveis que tiveram aumento. Nós vamos emitir um novo carnê que vai chegar aí na casa das pessoas na primeira semana de março. Como o vencimento da parcela única está marcado para o dia 10, nós vamos prorrogar esse vencimento em 2 semanas. Nós vamos prorrogar para o dia 24 de março. Então a pessoa vai receber o novo carnê e vai ter aí até o dia 24 de março para pagar. Os demais que não tiveram alteração pelo voo, o carnê continua normal, mas também a data de prorrogação serve para eles. O pessoal do turista, depois o pessoal da massa. Nós recebemos de uma leitora a reclamação, porque ela falou que nos últimos 13 anos, né, que é o período que vocês analisaram, que estava sem fazer a atualização, ela falou que ela não aumentou, não fez nenhum tipo de construção no imóvel dela. Pode acontecer de como é aéreo, ter algum tipo de confusão no terreno, algo do tipo? O que explicaria esse caso? Isso aí a gente tem que ver caso a caso, né? A orientação que a gente dá para que a pessoa nos procure, para que a gente veja o que aconteceu. Pode ser isso, pode não ser. A suspensão, inclusive, do pagamento e esses questionamentos que você coloca, serve para isso, para que as pessoas também não se sintam prejudicadas, que elas possam vir até a prefeitura, né, e aí aferir a metragem da casa dela. Porque normalmente numa construção no dia a dia, quando a pessoa faz o projeto, ele já dá entrada aqui na prefeitura, ele pega o projeto dele, tem o engenheiro, tem tudo certinho, esse já é assegurado que não tem, é somente a taxa que é do IPCA, que é 5,9 mais 5% de correção da tabela, que chega num cálculo de quase 11%, esse é para todos. Mas a desigualdade que houve aí nessa questão do voo é que dá realmente essa confusão toda e que gerou uma confusão, porque às vezes a pessoa nem tem noção disso. E aí serve esse tempo todo que as pessoas possam avaliar e vir pessoalmente aqui também e verificar espontaneamente para que possa legalizar o seu imóvel. Boa tarde, secretário de Polícia, boa tarde, doutora Almeida, prefeito, muito boa tarde. É claro que é uma questão técnica, né? A legislação direcionando a prefeitura pelo dever de cumprir aí com relação à cobrança do IPTU e também os números que são necessários apontar aí para que sejam cobrados o IPTU, seja cobrado o IPTU juntamente com as demais taxas e tarifas do poder público, uma obrigação da prefeitura. Mas para explicar isso para o povo, prefeito, não é uma coisa simples, né? Simplesmente falar técnico, falar linguagem jurídica ou linguagem financeira. O senhor colocou aí numa situação que, às vezes, esse desentendimento não traz a necessidade de uma campanha da prefeitura, mesmo que ninguém pode alegar desconhecimento da lei,
tem que fazer a regularização nesse prazo que já foi colocado aqui de 30 dias, mas eu caberia uma bela campanha da Prefeitura, chamando a população para fazer essa regularização, para poder vir procurar a Prefeitura, e até nessa regularização tem um medo também das pessoas, vão lá regularizar, vai ser uma cobrança gigante em cima do que eu estou devendo, melhor deixar do jeito que está. Então, de repente, facilitar até essa regularização, para no futuro a gente estar trabalhando ali com os números adequadamente para que a população não seja prejudicada nem de um lado e nem o município, de uma maneira geral, não tenha esse prejuízo aí sem a arrecadação necessária para a infraestrutura da cidade. Doutor Ieda vai falar. O governo teve a sensibilidade, né, primeiro que nós trabalhamos de forma administrativa de acordo com a lei. Então, todos os procedimentos foram realizados, né? Porém, houve a sensibilidade do governo em relação a inúmeras reclamações e gerou uma dúvida se há alguma discrepância no voo ou não, né? Então, o prefeito nos chamou, conversou e preferiu suspender, e aí a gente vai avaliar. Nós vamos avaliar o quê? O voo. Como que a gente vai fazer isso? Um procedimento administrativo que vai envolver os fiscais da prefeitura. Concomitante a isso, o prefeito vai lançar uma campanha de regularização, para que as pessoas venham. Não são 30 dias, o que a Luísa falou é diferente de data para... As pessoas têm 30 dias para vir conforme a lei, mas como não vieram, a gente vai estender o prazo, realizar um programa para que as pessoas venham, até porque quando elas aumentam o imóvel dela, não é só o valor do IPTU que eleva, o valor do imóvel da pessoa também é elevado, né? Mas em relação a dúvidas, nós preferimos, né, prefeito, rever essa situação. Mais uma questão, se o orçamento do município não era baseado na arrecadação, quer dizer, é baseado na arrecadação do IPTU, vai sofrer alguma alteração nesse momento, com essa revisão? O orçamento previsto, aprovado em dezembro, nós tínhamos... ou ainda não é possível falar sobre isso? O orçamento, o próprio nome diz, é uma expectativa de arrecadação, né? O que vai ocorrer é que no nosso orçamento tem uma previsão X de arrecadação, que por conta de não poder lançar agora esse aumento, ele não vai atingir aquilo que foi programado. Deixa eu fazer o prefeito. Vamos lá. Prefeito, é sabido, né? As pessoas, nós sabemos que tudo é um jogo político, tudo hoje em dia é voltado para a política. Muitos falaram que até a sua eleição, se isso fosse a estaria ameaçado no ano que vem. Estou falando a questão do que a pessoa posta nas redes sociais, certo? Até tem pessoas falando que o senhor ia votar com medo de não se reeleger. É bom só aproveitar esse momento para que a população nos acompanhando, deixar bem claro que, primeiro, isso não é uma lei do federal, né? Não foi a questão para prejudicar os vereadores em sua candidatura, foi uma questão de bom senso, de o senhor ter sentido que a metragem talvez não tenha sido feita corretamente. Então, por uma vez se alastra da população que tem pessoas que aumentou 1000%, você resolveu voltar atrás, devido à questão da metragem que foi feita pelo avião, que em algumas circunstâncias não foi feita corretamente. Então, por isso que é bom o senhor refrisar que isso não tem a ver com questões políticas do ano que vem, correto? Olha, eu quero explicar para vocês todos uma questão que ela é bem correta. O governo faz gestão da cidade. O governo, quando ele assume a cidade, ele tem que fazer gestão e ser responsável. Então, veja bem, você tem um terreno, você constrói a sua casa, você tem que pagar os seus impostos. Nós não podemos ser injustos com aqueles que legalizam certinho, que vem aqui e paga. E nós também temos que ter um olhar para aquelas pessoas que não têm a mesma possibilidade que lá no passado, porque essas moradias que foi afetada agora e que detectou o aumento, são moradias antigas. Porque as pessoas no passado fez uma casinha pequena, foi aumentando, fez o puxadinho. Então o governo aqui não está pensando em eleição. Eu estou sendo sensível com cada morador que tem o seu salário, que ganha o seu salário e que tem as suas dificuldades. Que R$100, R$200 no mês faz diferença no salário dele.
Então, que cada um tenha a sua responsabilidade, que seja agora num período pequeno, seja num período mais longo, que as pessoas possam estar fazendo a sua legalização. Nós vamos fazer a campanha de legalização. O governo aqui é um governo de diálogo, é um governo que faz parceria, é um governo que dialoga com todo o segmento da sociedade. Eu não iria deixar de estar dialogando com todos os segmentos da sociedade. O governo que fica só pensando em eleição, ele não sobrevive. Eu vivo aqui, o meu dia a dia, eu vivo um dia por vez. É a gente fazer o nosso melhor. Hortolândia hoje tem o crescimento que tem, diferente das demais cidades. Hoje, já vamos entregar, agora após o carnaval, uniforme escolar para todas as crianças da cidade. Escola da cidade sendo tudo reformada. Pavimento tudo ao contento. Hoje tem mato na rua porque a chuva é a natureza, mas hoje nós temos dinheiro para tapa-buraco, estamos fazendo tapa-buraco, é dinheiro que vem dos impostos. Então Hortolândia hoje, ela está num know-how diferenciado. Então por quê? Porque Hortolândia tem gestão, e Hortolândia a gente pensa sempre 30 anos à frente. Sua leitura sobre Hortolândia, é isso? De uma palavra também? Isso. Prefeito, primeiramente, parabéns por essa política que vocês têm adotado. Várias vezes de rever, até quando a população chama, né? Uma coisa foi a taxa de lixo, que parou para rever também. Então, isso é louvável para a prefeitura. E a questão agora do IPTU. Uma coisa que eu acompanhei, a gente está ali no centro de Hortolândia, então, perto do Remanso, divergência no IPTU realmente, mas como? Até alguns imóveis que vieram para ser tarifado, as pessoas não tinham, mesmo apresentando a documentação, isso eu vi em carnê de IPTU, a pessoa apresentou a documentação e ainda não constava a construção no IPTU dela. Então ela já havia apresentado na prefeitura toda a documentação, mas ainda não havia constado. Então pode ter sido isso que muitas das vezes surpreendeu essas pessoas, que mesmo ela já tendo construído, apresentado toda a documentação, não constava a cobrança no carnê dela. Então dessa vez chegou. Não sei se vocês já perceberam, eu queria só deixar esse adendo, né, mostrar que foi uma coisa que eu peguei na mão e vi que foi verídico. Até orientando algumas pessoas que procuraram a gente, né? Então, o que aconteceu? Só para deixar bem claro. A pessoa apresentou o carnê para vir fazer a contestação e a gente acompanhou junto com ela o que estava naquele carnê. No carnê dela não constava a metragem construída e ela tinha toda a documentação que ela apresentou e o projeto aprovado pela prefeitura. Então ela se surpreendeu porque nunca teve a cobrança sobre aquela área referida. É um palpite, né? Como eu falei para ele, cada caso é um caso e a gente tem que olhar direitinho o que aconteceu. Mas nesse caso aí, o que pode ter acontecido? A pessoa pode aprovar a planta dela aqui, ter o alvará de construção, e aí ela vai e constrói. Se ela não volta para tirar o habite-se, o cadastro dela não é atualizado. Né? E aí fica constando como terreno. Inclusive nesse levantamento a gente detectou várias casas que ainda estavam pagando com alíquota de terreno. Então teve um decréscimo na hora que a gente colocou lá, entendeu? Eu acho interessante deixar essa reunião, essa coletiva, interessante para a população poder entender. A gente esteve ali, a gente tem a loja ali no centro, então a gente está no balcão, o pessoal tirando xerox, pedindo referência, né? Então a gente está mais fazendo essa menção porque é muita gente preocupada realmente com essa cobrança, mas também não estão entendendo a cobrança. Então teve gente que já tinha essa construção e não sabe porque não estava sendo cobrado. Então acho que é uma campanha mesmo de conscientização, de mostrar para eles caso por caso, como vocês disseram. Eu acho que tem coisas que nós fazemos que a gente só vai ver o reflexo depois, né? E nem como a Luísa falou, nem tudo é perfeito. Pode ser que tenha havido algum problema aéreo, né? Então, por essas circunstâncias, é que o prefeito se sensibilizou em rever administrativamente todos os casos. Então, pode ser que ele tenha vindo, não tenha tido o habite-se, como a Luísa falou. Pode ser que um toldo foi colocado e isso aumentou como construção, porque é um voo, é uma questão, não é humana, que depois tem que trabalhar, ver, por isso que vai colocar os fiscais, vai fazer a campanha, e aí de uma forma mais
sensível, de uma forma mais concreta, eu acho que a prefeitura, o prefeito tem como dialogar com a população todo o procedimento que tem que ser realizado, inclusive o procedimento jurídico, mas isso tudo a ser tratado administrativamente. Taxa do lixo, está no meio do pacote. Havia um prazo para cobrar ela, teve toda aquela polêmica, o senhor considerou, estourou o prazo, falou, vou segurar até janeiro. Então já sabia que ia cobrar em janeiro. Agora com a suspensão do IPTU, suspende a taxa também ou mantém ela? Não, a taxa do lixo é uma coisa, o IPTU é outra. Então, o IPTU já colocamos, já foi feito toda a análise, já colocamos, o IPTU não mexe, né? Então, o IPTU, a taxa do lixo não mexe, o IPTU sim, o IPTU está suspenso por tempo indeterminado, nós vamos dar todo o tempo do mundo para que as pessoas possam sensibilizar e também arrumar condição financeira. Não adianta só sensibilizar, ela tem que arrumar condição financeira para ela ir se adequando. E com certeza, a prefeitura vai atender a todas as necessidades. Uma coisa que eu peço novamente para os comerciantes, o deles estão errados, porque às vezes está numa moradia fazendo o comércio. Tem que separar. Você está numa moradia de 200 metros e você está usando somente 60 metros, que às vezes é só a garagem que a pessoa usa, né? Então, vem aqui e legaliza, que você só vai ser tributado com o comércio de 1%, somente o que você utiliza. Então, esse é o caminho. A gente tem mais duas perguntas, depois que eu tenho mais uma agenda para o Massa e depois o Pinto. Prefeito, eu gostaria que o senhor repetisse aí, para não haver dúvida, não são todos os carnês que vão ser cancelados, ou são? E qual que é a quantidade, se não forem todos, qual que é a quantidade para evitar que algumas pessoas que não têm revisão a ser feita, de repente entendem que não precisa pagar, tem que esperar um novo carnê, né, para deixar bem claro para a população. Não, legal. Teline, Rádio Massa e todos vocês, muito obrigado pela pergunta. São 33.869 carnê que vai ser reenviado. Esses 33.869 foi detectado na questão do voo. Os demais carnês fica para as pessoas pagarem normalmente. Então, esses só os 33.869 é que vai ser feito outro carnê. No primeiro momento, como que eu sei se o meu carnê está sendo revisado ou não? Eu tenho que pedir a revisão? Não, o carnê, as pessoas que receberam o carnê, que não teve o acréscimo, não é? Ele já sabe, porque a metragem do ano passado já bate com essa metragem de agora, não é? Não teve acréscimo, não teve mudança. Agora, aqueles que teve a mudança aumentada no voo, ele já recebeu a cartinha, a notificação, ele já sabe. Então, esses receberão os novos carnês também com a taxa do lixo junto. A gente sabe que ficou muitos anos aí da prefeitura sem fazer essa revisão, né? Essa fiscalização, na verdade, porque quem deveria fazer era o proprietário. E como são muitos anos, a prefeitura poderia talvez fazer algum tipo de parcelamento diferenciado, assim como porque algumas casas aumentaram muito, ela mais que dobrou o tamanho. Vamos supor que se concretize que realmente a casa mais que dobrou de tamanho. Não tem como a prefeitura meio que ir adiando um pouco, parcelar em outros anos para a pessoa se acostumar com esse novo valor? A pergunta é excelente. Por quê? Tem pessoas que têm casa que chega a 900 metros. Nós detectamos aqui. Então, essa casa, para ele vir legalizar, vai ficar caro. Nós vamos fazer um levantamento e depois podemos olhar em quantos anos podemos parcelar para frente, fazer uma escala, e aí, com certeza, nós vamos usar o bom senso para que essas pessoas não sintam no bolso esse impacto, né? E que realmente ela possa também estar legalizada. Agora, nessa conversa, de repente a pessoa que recebeu esse carnê, né, que vai ser revisado, e ela já pagou, tem como depois com crédito, como vai ser feito? Se a pessoa já pagou com um valor maior, ela tem que pedir uma restituição aqui na prefeitura. Já venceu, já o fica? Ela pede e a gente já paga.
detectando que pagou a maior, a gente paga, ou se ela pagou parcela, a gente pode descontar nas parcelas seguintes, mas tem que entrar com um processinho aqui na prefeitura pedindo restituição. Tá? Pessoal, a gente ainda vai ser preparado em ISE, se não ficar aqui no PT, mas no PTU, a gente vai disparar para vocês informações completas. Ainda vou dar uma outra informação. As pessoas que são isentas, não é? Os nossos aposentados, vai votar no dia 6 na Câmara, passa pela Câmara no dia 6, a questão da isenção dos aposentados também, que nós queremos com certeza dar isenção para os nossos aposentados, não é isso? Questão da renda, né? Sobre a questão da renda, só que vai passar sobre a questão da renda, né? Qual o valor da renda. Então, no dia 6 passa na Câmara e a gente também, com certeza, quer ajudar aqueles aposentados que estão aguardando, com certeza, aí, esse momento da sua isenção. Hoje, o limite da renda é 3,5 salários mínimos, né, para você poder pedir isenção, além de outros critérios, tem que ter um único imóvel, resíduo imóvel, né? E a gente vai passar na Câmara uma lei que vai subir para 4,5 salários mínimos o teto para pedir a isenção de aposentado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês façam, podem entrar em contato conosco.